Olá, boa noite a todos. Daqui Nuno Andrade para mais um vídeo sobre saúde natural. Tu és uma pessoa que te preocupas com o cancro? Se foste diagnosticado com cancro? Ou conheces alguém que foi diagnosticado com cancro? Fica atento até ao final do vídeo, pois eu hoje vou falar um bocadinho sobre este tema e falar especificamente sobre o que não se deve comer quando se tem esta patologia ou doença. Boa noite, Xénia. Olá, Thomas. Olá, Luís Ângelo. Olá, Josélia. Olá, Paulo Murta. Olá, Elsa Teixeira. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Nanda Borralho, Carla Teixeira. Bem-vindas. Olá, Fátima Laranjeira. Bem-vinda também. Boa noite, Fátima. Olá, Elsa Rodrigues. Sejam todos muito bem-vindos. Se vocês acham que este tema é interessante para mais alguém, cliquem neste momento no botão partilhar, ou em público ou em privado, porque muita gente precisa de ouvir aquilo que eu vou explicar aqui hoje. Partilhem a bênção da saúde. Olá, Lucília. Olá, Carla Teixeira. Olá, boa noite, Elsa. Olá, Maria Pinto. Boa noite, Josélia. Boa noite, Lucília. Boa noite, Isilda Fidalgo. Bem-vindos a todos. Olá, Fátima Pereira. Olá, Pedro Miguel. Beijinhos, Maria Pinto. Olá, Alberta. Olá, Paulo Santos. Rogado Santos. Bem-vindos a todos. Só aguardar mais 10 segundos, 15 segundos, mais um bocadinho, para vocês terem tempo de clicar no botão partilhar, para partilharem com alguém que goste de receber este tipo de informações. São informações que geralmente não são ensinadas pelos médicos que fazem o diagnóstico de cancro nas pessoas. Aliás, algumas das coisas que eu vou aqui falar é dado a doentes nos hospitais, tá? E os estudos mostram que não se deve. Olá, Paulo Sarilho. Boa noite, Maria Jesus. Então vamos lá. Vamos lá continuar. Obrigado pelos corações. Então, por onde é que eu vou começar? Então, vou começar pelo princípio. Em 1931, o Prémio Nobel de Medicina fez um estudo para tentar saber de onde é que vinha a origem do cancro. E ele chegou à conclusão, é o Prémio Nobel de 1931, o Dr. Otto Walsburg, salvo erro é assim o nome, e ele chegou à conclusão que não é só o cancro, mas as células cancerígenas vivem num ambiente sem oxigênio. Tá? As células cancerígenas vivem sem oxigênio. O que é que isto quer dizer? Se as células tiverem oxigênio, não sobrevivem. Tá? E também, além da falta de oxigênio que as células cancerígenas têm, elas vivem num processo que se chama fermentação. Tá? Já vou explicar um bocadinho melhor o que é isto. A fermentação ocorre quando o corpo tem glicose ou glutamina. Também já vou explicar o que é. A maior parte dos cancros sobrevive em glicose, mas existem outros, os linfomas, a leucemia, por exemplo, que são cancros diferentes, etc., que também usam a glutamina para fazerem esta fermentação. Tá? Vou voltar aqui um bocadinho atrás. O Dr. Otto, em 1931, provou que não existe qualquer tipo de doença se o nosso corpo estiver ligeiramente alcalino. Aquilo que acontece na maioria de nós hoje em dia é que nós temos o corpo muito ácido. Tá?
E isto ocorre por diversos motivos, porque nós estamos sujeitos a radiações, porque estamos sujeitos a muitos químicos, e estamos sujeitos a falta de nutrientes, e também a nossa parte mental influencia todos os processos bioquímicos do nosso corpo, e também nós mentalmente temos a capacidade de ajudar o corpo a ficar mais alcalino ou ajudar o corpo a ficar mais ácido. Tá? E o cancro nunca ocorre se houver só uma destas coisas desequilibradas, sim? Geralmente são as duas ou três, ou seja, a falta de nutrientes, o excesso de toxinas e o stress emocional. São estas três coisas que, para a saúde em geral, que têm que estar equilibradas, mas no caso do cancro nunca ocorre se houver só uma, porque é só um terço. Se eu tiver poucas toxinas, se eu tiver muitos nutrientes, a parte emocional também aguenta mais. Mesmo que eu esteja muito negativo por alguma coisa que me aconteceu, alguma coisa, também aguenta. Tá? Há sempre aqui estes fatores. Nunca acontece só por causa de um. Acontece sempre por causa dos dois ou dos três. Geralmente, grande parte dos cancros são detectados nas pessoas que tiveram um período, por exemplo, emocional muito desgastante. Tá? Já tive uma pessoa na família que teve cancro, foi depois do divórcio. Tá? Por exemplo, e isto é muito comum, o que eu acabei de dizer em relação ao divórcio é muito comum. As pessoas não conseguem lidar bem com a transformação da vida, né? E emocionalmente ficam muito afetadas, o corpo está super intoxicado e com falta de nutrientes, e as três coisas em conjunto é o que pode dar origem a um cancro, etc. Tá? Agora, quando a doença é detectada, e eu decidi fazer este vídeo hoje porque é quase todos os dias, todos nós já conhecemos pessoas que já faleceram por causa desta doença, mas na realidade grande parte delas nem morre por causa da doença, morre por causa dos tratamentos altamente tóxicos que são feitos, que são aconselhados. Depois há a pressão familiar em que o próprio doente fica sem saber o que é que há de decidir. Há uma pressão tão grande que o doente acaba por seguir os tratamentos químicos e desconhece que existem alternativas ou coisas complementares, que é o que eu vou falar aqui hoje, que nós podemos e devemos fazer se formos diagnosticados com este tipo de doença. Está bem? Portanto, mais uma vez, se estiverem a gostar, coloquem corações e partilhem o vídeo com mais pessoas. Mais pessoas precisam de aprender estas coisas. Os alimentos que eu vou falar que não se deve comer, alguns deles são dados nos hospitais que tratam este tipo de doenças. Isto é extremamente grave. Está bem? E as pessoas podem fazer coisas alternativas, e quem decide aquilo que nós comemos somos nós próprios. Está bem? Boa noite, Fátima Lopes, Maria Costa, Elizabeth Pereira, Anabela Souza, Andréa Lavos, Olé Trovão, Ana Rosa Salgado, Sandra Dias, Mónica Oliveira, Maria Encarnação Silva. Hello, Liana! Bem-vinda! Bem-vindos a todos! Olá, Maria do Céu, Ricardo, um abraço. Olá, Ana Oliveira, Fátima Domingos, Ana Virgulina e Vandinha, olá. Bem-vindos a todos. Obrigado pelos corações, obrigado pelas partilhas, que é extremamente importante. Então vamos lá continuar. Como eu estava a dizer, os cancros sobrevivem sem oxigênio, e aquilo que os faz aumentar é a glicose e a glutamina. O que é a glicose? É, numa linguagem simples que toda a gente entende, é o açúcar. Está bem? De onde é que vem o açúcar? O açúcar vem dos hidratos de carbono. Quais são os alimentos que ninguém que for detectado com uma doença deste género deve ingerir? Pão, massa, arroz, batata, bolos, qualquer coisa que leve farinhas e qualquer coisa que leve açúcares. Tudo isto transforma-se em glicose. Os receptores das células cancerígenas
estão preparados para receber o açúcar e fermentar, e essa fermentação vai, as células ali à volta vão aumentando, por isso é que os tumores aumentam de tamanho, geralmente, tá? Estes alimentos ninguém deve ingerir se for diagnosticado com uma doença deste género, tá? A glutamina é um aminoácido que existe maioritariamente na proteína animal, em especial a carne vermelha. Eu não estou a dizer que ninguém não deve comer carne por causa disto. O que eu estou a dizer é que uma pessoa que foi detectada com esta doença, que se quer ficar boa, não deve ingerir este tipo de alimentos. Está bem? Porque isto vai aumentar a fermentação das células cancerígenas. Está bem? É exatamente apenas por isto. E porque também na carne vermelha existe uma parte que depois também se transforma em açúcar e vai ajudar o cancro a proliferar para mais sítios, ou ali à volta onde está, ficar maior, etc. Por isso mesmo, uma pessoa que é diagnosticada com um cancro deve limitar as quantidades de comida, tá? Não precisa, é melhor comer menos também, e praticamente virar vegetariano. Praticamente. Pode comer peixe, pode comer um bocadinho de frango, por exemplo, mas carne vermelha não, e todos os outros alimentos que eu falei, que vou repetir: pão, massa, arroz, batata, bolos, tudo que tem farinhas ou tudo que tem açúcares, ninguém deve ingerir se tiver esta doença, porque senão está a reduzir a probabilidade de ficar bom. Tá? Existem outras coisas que nós também podemos fazer, que também é bastante benéfico. Tá? Se tiverem a gostar, coloquem uns coraçõezinhos. Tá? Eu vou pedir mais uma vez, vocês cliquem no botão partilhar para que mais gente tenha acesso a este tipo de informações. Eu tenho pessoas amigas que trabalham em hospitais portugueses na área da oncologia, e eu sei que as pessoas chegam a uma altura que os tratamentos já não estão a fazer efeito, estão cada vez mais mal dispostas e o corpo cada vez mais fraco por causa dos tratamentos altamente químicos, e chegam a uma altura que vão para os cuidados paleolíticos, e esse tipo de cuidados, o tipo de alimentação que lhes dão é farinhas, que é um dos alimentos que eu acabei agora de dizer que não se deve, porque se vai transformar em açúcar. Tá? E isto acontece em Portugal e na maior parte dos países do mundo. Tá? Por isso é que eu peço para vocês partilharem, que isto é extremamente importante. Os médicos não dizem isso, eles próprios dão este tipo de comida nos hospitais. Tá? Faz parte dos protocolos, infelizmente. E os estudos mostram que é ao contrário. Não se deve. Este pequenino tema que eu tirei hoje, não é a primeira vez que eu falo sobre este assunto. Eu vi num vídeo do Dr. Laia Ribeiro, que ele tem vários vídeos a falar sobre o cancro, vídeos até grandes, compridos, com explicações muito mais técnicas do que esta. É ele que hoje é mesmo baseado num dos vídeos dele, em que ele explica isto com muitos mais pormenores científicos, com aqueles nomes esquisitos que não vale a pena eu dizer porque ninguém fixa os nomes, tá? Mas que alguém que quer informação, alguém que duvide daquilo que eu estou a dizer, pode consultar, está em português do Brasil, mas percebe, qualquer português de Portugal percebe perfeitamente, e é ele que diz este tipo de coisas, tá? Eu não invento estas coisas, mas eu se fosse diagnosticado com uma doença deste género, eu fazia estas coisas todas, sem dúvida, e mais algumas. Tá? Fazia mais coisas para que o meu corpo fique mais forte, para que o meu sistema imunitário fique mais forte, altos níveis de antioxidantes, altos níveis de nutrientes, que é isso que o corpo precisa. Uma das razões porque ele está ácido e que forma cancros tem a ver com a falta de nutrientes, tem a ver com o excesso de toxinas, e depois também com a parte emocional. Tá? Como eu já disse no princípio. Há outra coisa que é extremamente benéfico para qualquer problema de saúde e também muito benéfico para este tipo de problemas, que é aquilo que se chama
o jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? Eu vou explicar. O Prémio Nobel de 2016, é um médico com um nome assim meio japonês, que eu não sei dizer sequer o nome, tá? Mas o Prémio Nobel de 2016, ele provou que fazer jejum estimula as células do sistema imunitário. Tá? E isso é benéfico para tudo, inclusive para esta doença que infelizmente muitas vezes é mortal. Esse estudo foi baseado, aliás, a maior parte dos estudos que existem é sempre baseado na era paleolítica, onde nós, seres humanos, éramos nómadas, éramos caçadores e passávamos longos períodos sem comer. Não havia frigorífico, tá? Ninguém punha a comida no frigorífico, ninguém se levantava à meia da noite com a larica para ir ao frigorífico para ir comer qualquer coisa. Tá? Muitos de nós fazemos isso, né? Tá? Porque temos frigorífico, temos lá a comida, e isto não existia nessa altura, não havia frigoríficos, tá? Aquilo que se caçava era aquilo que se comia e depois estava-se várias horas sem comer. Às vezes até dias. E isso está provado cientificamente, foi o Prémio Nobel 2016, provou que realmente isto é uma coisa altamente benéfica para qualquer problema de saúde e este também. Tá? O jejum intermitente é nós limitarmos o número de horas em que comemos por dia. Tá? Eu posso, por exemplo, tirar um período de... não precisa de ser 6 horas, pode ser 7, pode ser 8, mas pelo menos um período de 6 horas em que durante essas 6 horas eu como. Tá? Posso comer nessas 6 horas, posso comer uma vez, posso comer 2, posso comer 3. Tá? Não há problema nesse período de 6 horas. Mas nas outras 18 horas eu estou sem comer nada. Chama-se jejum intermitente porque se come durante um período. Tá? O jejum é 24 horas sem comer, que ainda é mais benéfico. Tá? Mas o jejum intermitente é mais fácil de fazer. É uma coisa que eu faço praticamente todos os dias. Tá? Eu acordo, estou muitas horas sem comer. Eu hoje comi a primeira vez, eram 1h30, 2 da tarde mais ou menos. E depois comi às 7 outra vez e não vou comer mais nada hoje. Tá? E provavelmente só como amanhã outra vez, à volta do 12h30, 1h, ou mais ainda. Tá? Sem comer absolutamente nada. Só água. Líquidos. Tá? Pode ser chá também. E isto é extremamente saudável. E pronto, e eram estas as informações simples que eu tinha aqui para dar. Vou só aqui ver algumas perguntas ou comentários. Está bem? Boa noite a quem chegou. Ok. Todos nós já passámos por situações deste género, de alguém que a gente conhece, tá? Eu já vi amigos meus de escola, bem mais novos que eu, a morrer com estas doenças, tá? Infelizmente, e vejo todos os dias as pessoas a seguirem aquilo que acham que é a única solução para esta doença, infelizmente. Infelizmente é assim. Boa noite a quem chegou, é muita gente, vou só ler os comentários. Elizabeth diz que não, por isso mesmo não come nada desses alimentos. Eu como alimentos destes, tá? Mas eu não fui diagnosticado com essa doença. Pode-se comer um bocadinho de arroz ou um bocadinho de batata, pode-se comer. Mas também eu como poucos hidratos. A maior parte das vezes eu também como nenhuns. Mas quando como é só um bocadinho, tá? Porque no dia que a gente come hidratos, temos mais fome nesse dia, comemos mais nesse dia. Tá? Porque se transforma em açúcar e as células alimentam-se do açúcar para dar energia, para produzir energia, e isso não é benéfico. Portanto, está estudado que não é muito benéfico. Nós não precisamos de muitos hidratos de carbono, a não ser que a gente vá fazer um grande esforço físico. Tá? Portanto, eu também tenho alguns cuidados com isso e como pouco dessas coisas. Carne vermelha eu como. Também não como muito mais peixe de carne e como muito mais vegetais do que carne ou de peixe, sempre. Mas pode-se comer, não é? Não há problema nenhum. Agora, se nós formos diagnosticados com esta doença, se nós queremos ficar bons, se nós
mudarmos este tipo de coisas, estamos a aumentar a chance do nosso corpo eliminar aquilo que produziu. Tá? São as células cancerígenas. Tá? Lá a Alberta diz que já começou a beber água com limão e já perdeu 2 quilos e está muito contente. Muito bem, parabéns, Alberta. E já tirou o pão e alguns outros alimentos. Muito bem, parabéns. É isso mesmo. A gente, quando quer, deixa de dar desculpas e começa a fazer aquilo que é preciso e as coisas começam a acontecer. Tá? Beber mais água é o hábito número 1 que as pessoas precisam de ter. Tá? Boa noite a quem chegou. Exatamente, Fátima Fernandes. Eu não quis estar a falar de marcas. Essa é uma das farinhas que dão nos hospitais. Exatamente. Tá? Infelizmente. A Paula Farilho diz: a oncologia em Portugal não quer saber da alimentação, mandam comer tudo e nos hospitais não tudo. Pois. É isso mesmo. Obrigado pelo comentário. Obrigado, Lucília, pela partilha. A Mabília ontem teve a ver um vídeo para fazer farinha de grão de bico. Ok. O Elizabeth diz, exatamente, os médicos são bons em algumas coisas, naquilo que eles estudaram. É assim, os médicos também são vítimas do sistema todo. Os médicos são bons naquilo que eles estudaram, só que eles não estudaram nutrição. Tá? Olá, Joana. Paula diz que o marido foi operado ao cólon, era alimentado por sonda. No primeiro dia de tirar a sonda, na primeira refeição sólida do hospital, deram-lhe cozida à portuguesa. Tão bom. É isso mesmo. A oncologia está-se borrifando para os prémios Nobel, mandam fazer tudo o oposto. Os médicos não têm a culpa, está bem, Paula? Eles também são vítimas. A mim já me salvaram a vida. Nunca me ensinaram era o comer, nunca me ensinaram estas coisas, tá? Temos que ser nós, tive que ser eu a estudar estas coisas, né? Para cuidar da minha saúde, né? Fui eu a estudar. Agora, temos que ser nós a querer nos educar. Temos que ser nós a querer aprender e a querer fazer as mudanças. Porque ninguém vai fazer isto por nós. E se a gente não muda, a probabilidade de nós virmos a ter um cancro neste momento, é de 1 para 3 pessoas. Ou seja, entre vocês e mais 2 pessoas que vocês conhecem, um de vocês vai ter cancro durante a vida. São estudos, as estatísticas de hoje em dia. Eu calculo que no futuro ainda seja pior. O Vítor Barros Dias diz que as pessoas, além de poupar dinheiro para fazer jejum intermitente, porque se poupa dinheiro, ainda ganham saúde. Tá? Obrigado, é isso mesmo. Maria da Encarnação Fonseca diz que para os diabéticos não se pode estar tantas horas sem comer. Maria da Encarnação Fonseca, no mesmo vídeo que eu acabei de ver hoje, que falava do cancro, há uma do Dr. Leia Ribeiro, em português, está na internet. E ele, no final, ele falou dos diabéticos. Ele disse, é assim, ele falou mesmo assim com estas palavras, é assim que se cura um diabético tipo 2. Está bem? Exatamente a mesma dieta, exatamente o jejum intermitente. Foi ele que disse, no mesmo vídeo em que falou do cancro, disse no final. Está bem? Da Maria da Encarnação. Ele é médico, ele estudou. E eu também sei que é verdade. Eu tenho aqui um grupo no Facebook, Maria da Encarnação, está cheio de histórias de diabéticos que ficam melhores em 24 horas, ficam melhores em 3 dias, alguns que ficam em algumas semanas, mas toda a gente fica melhor. Está bem, Maria da Encarnação? Não sei se a Maria da Encarnação já está no grupo dos testemunhos, se não está. Se não estiver, depois no final do vídeo, manda uma mensagem. Eu falo um bocadinho consigo, temos falar até um bocadinho sobre os diabetes ou outras doenças quaisquer que possa ter. Posso lhe dar algumas dicas e posso adicioná-lo ao grupo para ver, com análises até. Estão lá as análises do antes e do depois. Aliás, está aqui uma pessoa que eu estou a ajudar.
que está aqui no vídeo, pelo menos eu já vi ainda há bocado, em que também é diabética ou pré-diabética e em 24 horas, não, em 12 horas, ela tinha o índice glicémico a 122, tá? E já falei com ela esta semana, já fez uma medição que estava a 115 ou 116, está bem, Maria da Encarnação? Não leva mal o que eu vou dizer. As pessoas é que não querem fazer estas mudanças. Não querem deixar de comer pão, não querem deixar de comer massa, não querem deixar de comer arroz, não querem deixar de comer batatas, não querem deixar de pôr açúcar no café, não querem deixar de comer bolos. Tá? Eu sei que é isto. Tenho 21 anos de experiência nesta área. O diabetes tipo 2 é uma doença de estilo de vida. Basta mudar estas coisas e a doença desaparece. Está bem, Maria da Encarnação? Posso-lhe mostrar, pessoas que fizeram isso. E está aqui uma pessoa também no vídeo que eu estou a ajudar, que foi isso que aconteceu. Está bem? Maria Costa diz que foi o que aconteceu com o marido. Fazia quimio todas as semanas. Tinha dias que ia fazer o tratamento, tinha as plaquetas baixas, já não podia fazer. E outras coisas que ele sofreu. Eu sei como é que é, infelizmente. A Celeste faz jejum. Acho que esta semana começou o Ramadão, para quem tem outro tipo de religiões, né? Como devem saber, em que eles fazem jejum. Tá? E então havia aqui algumas perguntas num grupo onde eu estou, em que há muitas pessoas que têm essa religião, em que a dúvida deles era se podiam tomar o suplemento que eles não querem parar de tomar, se eles podiam tomar durante o jejum. Tá? E depois foi recomendado como é que eles haviam de fazer para não quebrar o jejum. Que é engraçado. Aliás, em qualquer religião, na Bíblia, no Ramadão, em qualquer religião, qualquer uma, existe escrito períodos de jejum. E nós nascemos numa época de fartura, em que temos comida com fartura, e nos ensinaram que nós tínhamos que comer 3 vezes por dia ou mais, mas isso é um problema e está provado cientificamente que é exatamente ao contrário. Nós precisamos é de comer menos, e principalmente os hidratos. É isso mesmo. Não, Elizabeth, eu não tive. Tive uma pessoa da minha família direta que teve. Tá? Cancro de mama. Obrigado, Joana. A Joana partilhou aqui um artigo de um blog em que fala como o jejum intermitente muda o nosso cérebro e o nosso corpo. Tá? Muda tudo. O cérebro é uma das coisas que se nota também ficar melhor. Mais oxigênio, porque tem menos açúcar, por exemplo. Obrigado, Joana, pela partilha. Num país onde quase tudo é processado, o que fazer? Vítor, é comprar um terreno e começar a plantar. Está bem? É assim que se deve fazer. Uma resposta simples e direta. É o melhor que a gente pode fazer, é isso. Obrigado, Ana. Uma pergunta. Beber água com limão purifica o organismo? Sim, purifica. Ajuda. É uma das coisas que ajuda a pôr o corpo alcalino. Eu faço sempre de manhã água com limão. Tá? E o Dr. Leia Ribeiro também estava a falar neste vídeo que ele diz que a partir das 4 da tarde não come nada e à noite o jantar dele é uma limonada com água quente. Ou seja, sumo de limão com água morna. É o jantar dele. Tá? Purifica e muito. É um hábito extremamente bom também. Beber água com limão. Tá? Eu também faço. A Fátima Domingos pergunta: gostava de saber como fazer se começa a perder as forças e a tremer. Oh, Fátima, alguma vez experimentou fazer? Provavelmente não, né? Mas está com medo. Isso acontece porque as pessoas estão viciadas no açúcar, tá, Fátima? Não precisa de fazer já amanhã, mas pode cortar o pão, pode cortar a massa e pode
comer metade do arroz que come a uma refeição e pode comer metade de uma batata se é que come uma, ou se come duas passa a comer uma. E o corpo, pouco a pouco, vai se habituando a ter menos açúcar. O que é que deve fazer ao mesmo tempo? Aumentar a gordura. Óleo de coco, comer. Pode comer óleo de coco à colherada, gordura boa. Comer frutos secos. Beber sopa de ossos, por exemplo. Coisas com gordura. Tá? Ninguém engorda com gorduras. Não tenham medo. Não tenham medo. É um mito. Toda a gente acha que é a gordura que engorda. Não é. Está bem? Pode fazer essas coisas devagarinho. Tá? Se ficar a tremer porque está fraca, é porque o seu corpo está viciado no açúcar. É por isso. E deixa de ter açúcar e a gente pode tremer. Sim, é verdade. Tá? Mas a gente, se começar a tremer, também pode ir comer depois qualquer coisinha dessas, né? Para ir habituando o corpo. Vai ao encontro da teoria do Dr. Laia Ribeiro. Fátima, este vídeo foi mesmo nele que eu vi. Tá? Vi um vídeo dele em que eu fiz um resumo do que ele falou. Tá? Alberta, quem é que diz que o limão faz mal? Tudo o que eu disser aqui que faz bem, há sempre alguém que diz que faz mal. E o contrário, vice-versa, é a mesma coisa. Tá? Há sempre alguém que vai dizer mal. Tá? As pessoas que estão aqui, que estão a beber água com limão, que eu dei essa recomendação, tá? Toda a gente diz que se sente melhor. Desincha a barriga, o corpo. Até a pele fica melhor. Passado algum tempo, nota-se a pele mais brilhante, por causa que temos mais vitamina C e mais água no corpo. Há aqui uma série de coisas. Está bem? O limão tem que ser misturado com água e não é preciso ser um limão inteiro. Tá? Algumas pessoas com problemas gástricos devem começar com pouquinhas gotas de limão e depois ir aumentando gradualmente. Tá? Que é para o corpo ir curando devagarinho também. Tá? Inverter o processo. Tá? Eu faço com meio limão, normalmente. Limão médio, pequeno, por aí. Está bem? Mas isso é variável de pessoa para pessoa, não faz mal nenhum. Ana Campos diz que adora beterraba. Ótimo. Muito antioxidante. Verduras. Ótimo. Água com limão. Ótimo. A mãe dela teve um cancro invasivo e ela está preocupada com ela e está-se a cuidar. É isso mesmo. Temos que fazer algumas coisinhas. Só depende de nós. Os médicos atualizam-se e vão aos workshops, diz a Paula Sarilho. Paula Sarilho, eles vão aos workshops. Sabe quem é que promove esses workshops? Eu vou-lhe dizer. Chama-se uma indústria chamada farmacêutica. E eles ensinam o que eles quiserem. E o que eles querem é vender medicamentos. Está bem, Paula? É isso. A Elizabeth diz que já viu o mesmo vídeo que eu. A Anabela Souza, olá. Infelizmente a minha família já alguns partiram devido a esta doença. A tua mãe foi uma dessas, eu sei. Sempre levou uma vida com tudo bem regrado, não comia açúcar, nada de fritos, etc. E agora? Obrigado pela pergunta, Anabela. Isso era o que ela não comia. E o que é que ela comia? E a quantidade de água que ela bebia? E quantas horas ela dormia por noite? E como é que a cabeça dela era em termos emocionais? E que tipo de toxinas, radiações é que ela estava sujeita todos os dias? Tá, Anabela? Há sempre vários fatores. Tá? O vídeo de hoje eu só falei da comida, mas há sempre vários fatores que influenciam nós termos ou não termos uma doença deste género. Tá? Aquilo que eu sei é que há sempre uma falta de nutrientes. A terra não tem, mesmo que sejamos nós a plantar, a terra, hoje em dia, dá às plantas um terço daquilo que nós precisamos. Tá? Para nós termos todos os minerais e vitaminas que nós precisamos, Anabela, nós temos que comer mais ou menos 10 peças de fruta por dia, mais 10, isto é de 8 a 10, mas pronto, 10 porções de legumes. Eu não conheço ninguém que consiga comer isto tudo. Tá? Eu não conheço ninguém. Eu não consigo comer isso tudo. Tá? A gente come 2, 3, 4 porções
destas duas coisas. Está bem, Anabela? Por exemplo, é apenas um exemplo. Tá? Há sempre vários fatores. Vítor Barros Dias, já sei o que é o óleo MCT. Isso é um extrato do óleo de coco. Eu não uso isso porque eu gosto da natureza completa, não de extratos. Está bem? Porque é que eu quero só um tipo de gordura do óleo de coco se ele tem uma série delas que são muito, mas muito boas. O alimento, no geral, é que é bom. Tá? Isso é só uma parte do alimento que é extraído. Para mim, não acho nada interessante. Muito sinceramente, Vítor. Mas obrigado também. A Fátima diz que cada vez mais acredita que esta doença está mais nas emoções. Fátima, não é... É como eu expliquei. Há 3 fatores extremamente importantes que é preciso analisar. É falta de nutrientes, que toda a gente tem. É excesso de toxinas, que toda a gente tem. A não ser que coma tudo biológico, que viva numa aldeia longe da poluição. Tá? E é a parte emocional. Nunca é só uma coisa. É sempre um conjunto. É 2 ou 3, ou destas 3 coisas, é sempre 2 ou 3. Nunca pode ser só uma. Tá? Não sou eu que digo isto, é também o Dr. Laia Ribeiro. Está bem, Fátima? A parte emocional afeta tudo na vida. Está aqui a Mabília. A Mabília é aquela pessoa que eu estava a falar ainda há bocado dos diabetes, que ontem estavam a 115. Alguém estava aí a falar que sobre os diabéticos, não podiam estar a comer. Está bem? Está aqui a Mabília a dizer que já não está até a tomar os comprimidos para os diabetes e já está a reduzir outro tipo de medicamentos. E estamos a falar de uma semana e pouco, por aí, né? Mais ou menos. A Paula já não é da opinião que os médicos... São opiniões, Paula, tudo bem, eu respeito. Eles a mim... eu sei como é que funciona o sistema. Por isso é que eu sei que eles não têm culpa. Alguns podem ter interesses, tá? Também não são todos. Também há alguns malandros, né? Máfia existe em qualquer indústria, tá? Não é isso que eu estou a dizer. Mas, regra geral, os médicos são vítimas de um sistema. Está bem? O Vítor comprou hoje mais mel. O Laira Ribeiro não gosta muito. O que achas? Sou da mesma opinião do Laira Ribeiro. O mel é um alimento bom. Para usar todos os dias? Não. Está bem, Vítor? Tem muita frutose. Tá? É um açúcar também. Tá? Eu não falei aqui, não falei do leite, não falei do mel, mas isso é tudo coisas que têm açúcar, tá? O leite tem lactose, é um açúcar. O mel tem frutose, é um açúcar, tá? O mel tem propriedades muito boas para a saúde, mas não pode ser diariamente. Não pode a gente passar a pôr mel no café em vez de açúcar. Não pode ser. Está bem, Vítor? É a mesma opinião que ele. Tá? Paula Sarir, como alcalinizar o organismo? Obrigado, Paula, pela pergunta. Eu até me estava para esquecer. É assim, eu tenho um documento que, modéstia à parte, está muito bem elaborado, com informação sobre o cancro, sobre como a dieta alcalina, o pH do corpo, a explicar muito bem que tipo de alimentos é que são melhores para alcalinizar o corpo, os que não são, que tipo de suplementos é que devemos usar. Tem várias informações de coisas que nós podemos fazer para pôr o corpo mais equilibrado, tá? Que é isso que é preciso fazer quando se tem esta doença ou outra qualquer. É pôr o corpo equilibrado, tá? Este é um dos temas que eu mais estudo, é o cancro, tá? Porque eu sei que cada vez mais cada vez está a acontecer já sabia disto há uns anos e já sabia que ia acontecer. Cada vez mais cedo se vê pessoas a morrer com este tipo de doenças, e é uma coisa que eu tenho estudado muito. Eu tenho um documento que eu só tenho que acrescentar ali algumas coisas, mas que eu vou colocar, Paula, no meu grupo dos testemunhos, e eu vou oferecer gratuitamente este tipo de informação que eu podia vender. Já houve uma pessoa que eu estou a ajudar que me disse que lhe pediram 150 ou 200 euros pelo aquilo que eu lhe ofereci gratuitamente,
que é basicamente o que está escrito nesse documento, informações gerais de alimentos melhores, outros menos bons, coisas deste género, coisas que se pode fazer extra, naturais, para reforçar o corpo, para alcalinizar o corpo. Está bem, Paula? Eu vou colocar, não sei se ainda vou conseguir fazer isso hoje, mas eu vou colocar no grupo dos testemunhos, eu penso que a Paula está lá, mas se tiver aqui alguém que queira receber gratuitamente esse tipo de informação, basta mandar-me uma mensagem, clicar na minha bolinha aqui no Facebook, manda-me uma mensagem a dizer que viu o vídeo e quer receber esse fecheirozinho, é um fecheiro em PDF, dá para baixar aqui diretamente do Facebook, tá? E eu vou oferecer isso gratuitamente, está bem? Em vez de vender por 200 euros, como queriam fazer uma amiga minha. Está bem? Vou oferecer isso gratuitamente a todas as pessoas que quiserem ter essa informação. Não é preciso ter cancro para ter essa informação. Mas quem quiser, é mais uma ferramenta. Alguns de vocês até já têm. Tá? Eu sei que algumas pessoas... Eu fiz um vídeo sobre o cancro no ano passado e algumas pessoas pediram, eu até enviei pelo Messenger. Tá? Mas eu vou colocar no grupo e depois qualquer pessoa que queira eu adiciono ao grupo e está lá nos arquivos, estão lá outro tipo de coisas também que pode ser útil para mais alguém. Tá bem? Quem quiser é só mandar uma mensagem. O Vítor cozinha cada vez menos por causa dos excessos. Ok. A Lucília também bebe de manhã com limão. A Elizabeth diz que fica com óleo de coco, fica nauseada. Será que o óleo de coco é extra virgem, biológico e prensado a frio, Elizabeth? Tá? Será que tem estas 3 características? Porque tem que ter. Não é um óleo de coco com conservantes como eu já havia à venda nos supermercados. Não é desse que eu estou a falar, Elizabeth. É um óleo puro, em que é prensado a frio, que não é estragado nada quando se tira o óleo do coco. É extra virgem, que é a primeira prensa, é a parte mais poderosa do óleo de coco. Chama-se extra virgem. E biológico significa que não levou químicos. Tá, Elizabeth? É extremamente importante que seja assim. Estou a achar estranho que fique nauseada com o óleo de coco, mas veja lá se aquele que comprou tem estas características. Carla Teixeira, já fiz vários vídeos em que falei sobre a sopa de ossos, em que expliquei o que era a sopa de ossos e como é que se faz. A sopa de ossos é só pôr ossos numa panela, ossos de qualquer animal, pode ser com espinhas de peixes também. A gente põe, mete em lume muito baixinho, mete água, pode pôr algumas coisas de legumes só para dar sabor, sal. Eu ponho na minha, também ponho óleo de coco, por exemplo. Ponho óleo de coco, ponho sal, ponho orégãos, ponho um bocadinho de cenoura, ponho cebola, ponho alho. São tudo coisas que eu não vou comer, porque a panela vai estar ao lume muitas horas e depois esses alimentos estão lá mais para dar sabor. O lume baixinho durante muitas horas, numa panela normal, aí 12 horas ou 24, tá? A minha está sempre a fazer, e depois quando vou dormir desligo, no dia a seguir chego lá e ligo outra vez, e está sempre a fazer, e devagarinho aquilo vai puxando dos ossos minerais, colagênio, só coisas boas, tá? Era um hábito que os nossos antepassados tinham, chama-se sopa de ossos ou caldo de ossos. Os nossos avós ou bisavós faziam de certeza absoluta. Está bem? Elizabeth, água com limão, meta só uma gotinha ou 2 nos primeiros 3 dias, depois aumenta mais 2 ou 3 gotinhas. Está bem, Elizabeth? Isso é porque o problema no estômago é grave. Tá? Joana, entre jejum seletivo, jejum de água ou jejum intermitente, qual é que é o mais eficaz no seu entender? O que é que está aqui mais? Mais nada. Obrigado, Joana. Joana, eu acho que jejum é estar 24 horas sem comer nada. E durante essas 24 horas só se bebe água. Também se pode beber chá, também desde que não leva açúcar e não tenha hidratos. Tá? Líquidos.
Muito, tem que ser até mais. Quando a gente faz jejum, tem que beber mais água, porque o corpo vai limpar muito mais, é preciso mais quantidade de água. Tá? O mais eficaz é este jejum de 24 horas. Tá? Logo a seguir é o jejum intermitente. Como isto foi o Prémio Nobel de 2016, o jejum, agora estão a aparecer muitas coisas na internet e estão-lhe a dar outros nomes e a mudar algumas coisas, e numa já se pode beber outras coisas e noutra já não se pode. Já apareceu uma série de coisas diferentes apenas por causa do Prémio Nobel de Medicina. Tá? Mas o jejum de 24 horas é o melhor, logo a seguir é o jejum intermitente, em que nós temos um período, por exemplo, de 6 horas que podemos comer o que nós quisermos e o resto das horas estamos sem comer. Tá? É onde só se bebe água. Só isto. Está bem? Aqui uma falha. Mel de eucalipto, o que é que pensas? Depende de se não for falsificado, Vitor. Se não for falsificado, deve ser bom. Tá? Eu também tenho mel em casa, de rosmaninho, mas eu uso 10 vezes num ano, se tanto, não sei. Às vezes para fazer uma coisa qualquer, que em vez de pôr açúcar ponho mel, mas é raro, é muito raro. Estás a perceber? Eu tenho aqui um frasco de mel, 1 kg de mel, tenho aqui já há 2 anos. Não se estraga, está cristalizado, que é o mel puro. Tá? O meu é de rosmaninho. É mais antioxidante que o eucalipto, mas qualquer mel, desde que não seja falsificado, tem muitos benefícios. Está bem, Vitor? Ok, Anabela. Há sempre coisas que a gente não sabe. Fátima Lopes, até que ponto a água fervida com limão, gengibre e pau de canela é benéfica para ser usada no dia seguinte? No dia seguinte, como assim? Ferver hoje e usar amanhã? Não. Não. A gente abre o limão e é na hora que o deve espremer. Está bem? Porque ele vai perdendo propriedades porque está aberto. Tá? Se nós fizermos um chá, mais ou menos, né? Água fervida com limão, gengibre e canela, vai perdendo as propriedades. Tá? Isso deve ser feito na hora, sempre. Qualquer comida que a gente faz deve ser feita na hora. Está bem, Fátima? Porquê é que não se pode substituir o açúcar por mel? Pergunta a Paula. Exatamente por essa palavra que acabou de escrever que se chama açúcar. O mel também tem açúcar. Está bem, Paula? O mel tem frutose. Muito açúcar. Aliás, o mel é extremamente doce. Tá? O açúcar não é uma coisa boa. Nem para o tema de hoje já estamos a fugir. Eu sei, Anabela. Foi duro. Eu sei. Eu sei. A Albertina vai ter que voltar a ver o vídeo, porque o vídeo já o devia ter terminado há meia hora. Portanto, quem quiser o documento, mande-me uma mensagem, está bem? Depois mandem uma mensagem a dizer mesmo. Depois aliás, a Mabília já está no grupo. Depois vai lá ao separador arquivos, pode baixar para o telemóvel, para o computador. E a Paula Sarilho também pensa que já está no grupo, é igual. Não tem que fazer nada. Quem já está no grupo não tem que fazer nada. Quando eu o publicar, ele aparece lá a dizer que eu publiquei, vão aos arquivos e baixam. Está bem? Milu Almeida também já está no grupo, é a mesma coisa. Maria J. Jesus, não sei se está no grupo, se não, mande uma mensagem, está bem? Não é aqui no comentário, é mesmo uma mensagem pelo Messenger. Senão eu vou me esquecer. Está bem? Que é para eu adicioná-lo ao grupo e falarmos um bocadinho. Está bem? Sim, Paula, essa água é que tem o pH maior, à venda em Portugal. Fátima Domingos, não sei se está no grupo, se não tiver, manda uma mensagem. Quem quiser o documento, manda uma mensagem. Quem está no grupo, ela vai aparecer dentro do grupo. Quem não está, vai ter que conversar um bocadinho comigo e vai ter que me pedir para eu adicionar ao grupo, está bem? É só isso. Não é nada. Olá, Silvana. Olha, não sabia não.
Não sabia não, Silvana. Beijinhos. Sim. Olha, manda-me uma mensagem também, Silvana. Mensagem pelo Messenger, para eu não me esquecer. É muita gente a pedir, como estás a ver. Manda mesmo uma mensagem pelo Messenger que eu adiciono-te ao grupo e depois podes ter essa informação também. Está bem? Para eu não me esquecer. É isso mesmo, Maria Pinto. Bem, o vídeo está muito grande, vou ter que desligar. Bem, se houver mais alguma pergunta, deixem nos comentários. Eu bem tento fazer vídeos curtos, mas eu consigo. Mas quando vêm as perguntas logo a seguir, já fica difícil. Não consigo deixar ninguém sem as respostas, mas eu vou ter que fazer isto mais curto. Obrigado a todos os que participaram. Obrigado a todos os que deram dicas até, partilharam informações, fizeram perguntas, colocaram corações, que partilharam a bênção da saúde ao partilhar este vídeo com outras pessoas. Está aqui coisas que eu falei que são extremamente importantes, que até nos hospitais nos dão, e que não se deve, tá? Portanto, partilhem este tipo de vídeos com outras pessoas, em privado, em público, em grupos, como vocês quiserem, mas partilhem. É extremamente importante as pessoas irem aprendendo algumas destas coisas, o que fazer quando surge uma doença deste género, tá? A melhor forma de não ter de curar doenças é nunca as ter, é prevenir, tá? Portanto, eu acredito que a natureza tem tudo. Eu acredito que nós andamos doentes porque deixámos de comer a natureza, deixámos de ter uma simbiose com a natureza, digamos assim, entre aspas, porque muita coisa mudou no nosso planeta, e não é nada fácil de reequilibrar o corpo só com comida. É possível melhorar de tudo. Muito em breve eu vou trazer aqui também uma entrevista com uma pessoa que há 5 meses está a fazer o que eu lhe disse, e nos primeiros 3 meses só fez dieta, não acrescentou nada de especial de suplementos, por exemplo. Tá? Eu vou trazê-la aqui também para fazer uma entrevista com ela. Está combinado, um dia destes, falta marcar o dia. E pronto, e se tu és uma pessoa que tens algum problema, que precisas de ajuda, manda-me uma mensagem privada. Se eu te conseguir ajudar, eu ajudo. Se não conseguir, também te encaminho para outro tipo de médicos, que não aqueles que normalmente nós fomos ensinados para ir, mas sim outros tipos de médicos que poderão eventualmente poder ajudar nessas situações. Mas qualquer problema tem sempre uma vertente destas 3 coisas, que é falta de nutrientes, excesso de toxinas e controle emocional. Sempre. Seja ela qual doença for, sempre. A que falámos hoje também. Beijinhos, abraços a todos. Obrigado a todos por estarem presentes. Eu volto amanhã às 21 horas para mais um vídeo. Portanto, até lá. Tchau, tchau.